Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na semana passada, como eu dizia, nós refletíamos sobre este itinerário da busca das verdadeiras alegrias a partir das bem-aventuranças. Nós refletimos as 4 primeiras bem-aventuranças proferidas por Jesus no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Nós recordamos: são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. E a última: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São 8 as bem-aventuranças. Por isso, hoje, nós vamos prosseguir com esta reflexão, com esta meditação, recordando que as alegrias, elas são fruto da nossa imitação de Cristo. Quando nós procuramos imitar a vida de Jesus, nós vamos encontrar sempre esta beatitude, esta bem-aventurança, esta verdadeira alegria. E a primeira bem-aventurança que nós refletimos nesta manhã é: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando Jesus foi criticado porque tinha compaixão dos pecadores, porque se aproximava, porque se estabelecia uma relação de amizade, uma relação de proximidade com os pecadores, ele até frequentou a casa de alguns daqueles que eram considerados os mais pecadores da sociedade do seu tempo. Recebeu fortes críticas dos fariseus e a eles Jesus respondeu: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é os justos que eu vim chamar à conversão, mas sim os pecadores. Isto conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. E também podemos recordar que lá do alto da cruz, diante dos seus algozes, Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E também pede a cada um de nós para aprender com Ele, para aprender a compreender, a desculpar, a perdoar. E, sobretudo, Ele nos pede que a gente ajude sempre os outros, ajude os irmãos e irmãs a saírem do erro, a saírem da vida de pecado, a saírem da morte. Jesus jamais agiu com misericórdia, Jesus jamais agiu com amor, sem depois dizer: vai e agora não peques mais, vai e agora mude de vida. E os próprios evangelistas relatam que a partir deste encontro com Jesus, aqueles que o encontraram passaram a segui-lo, passaram a caminhar junto com ele. Portanto, esta mudança de vida, esta mudança de comportamento, ela faz parte
daqueles que encontram o Senhor. Não que a mudança de comportamento, não que a mudança de vida se dê do dia para a noite. A conversão, muitas vezes, vamos dizer os santos, é uma obra onde a gente trabalha a nossa vida inteira. Talvez a gente só vá se converter verdadeiramente no final da nossa vida. Mas a gente não deve ter medo disso. A gente não deve temer levar a vida toda para se converter, mas a gente deve temer a nossa inércia, o nosso não sair do lugar, o nosso não tentar, quantas vezes for necessário. Quantas vezes cairmos, é preciso levantar, é preciso mudar. É isso que nós devemos temer. A nossa falta de vontade de continuar, de recomeçar depois das quedas. E Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso que nós devemos perdoar à medida que nós perdoamos. Nós devemos ser perdoados, à medida em que somos perdoados. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E depois Jesus vai dizer: se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, também vosso Pai não perdoará as vossas faltas. Essa, portanto, já é mais uma grande alegria do cristão. Saber perdoar, saber ser misericordioso. E nós não somos misericordiosos porque nós somos bons, porque nós somos inspirados, porque nós somos abnegados, mas nós somos misericordiosos porque, por primeiro, Deus foi misericordioso conosco. Deus é misericordioso conosco o tempo inteiro. Eu não preciso, eu não faço nada de errado, eu não tenho pecado. Quantas vezes a gente escuta isso das pessoas? Eu não tenho pecado. Às vezes as pessoas se aproximam do sacramento da reconciliação e dizem isso ao sacerdote. Eu vim aqui porque a igreja pede, porque eu não tenho pecado. Eis aí o seu primeiro pecado. Pode puxar o fio que vai encontrar outros. Todos somos pecadores. Todos somos necessitados da misericórdia de Deus. E porque Deus é misericordioso conosco, é que nós podemos ser misericordiosos com os outros. Portanto, esta é a primeira alegria que eu quero refletir hoje. Ser misericordioso como Deus é misericordioso. Perdoar como Deus nos perdoa. O perdão nos traz sempre uma leveza no coração e uma alegria imensurável. A segunda bem-aventurança, a sexta no nosso caminho, que iniciamos na semana passada, vai nos dizer: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus vai dizer que se o nosso olhar for puro, a nossa alma se enche de luz. Mas se o nosso olhar for ruim, se o nosso olhar for impuro, a nossa alma vai se encher de trevas, a nossa alma vai se encher de escuridão. Isso Jesus vai nos dizer lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. O olhar, ele é a intenção com que nós fazemos as coisas. O olhar é a maneira limpa de encararmos as coisas da vida e de encararmos as nossas relações com os outros.
Quantas e quantas vezes nós ouvimos assim: olha, você não expressou nenhuma reação, você não disse nada, mas o seu olhar disse tudo. Quando nós temos uma relação de proximidade mais intensa com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente não precisa dizer nada. Basta a gente olhar e a pessoa já sabe o que a gente está pensando. Basta aquela troca de olhares e já sabe o que o outro está pensando. Portanto, como eu disse, o olhar ele revela a nossa intenção no fazer as coisas. E quando a gente fala em pureza de coração, a gente está excluindo da nossa vida, deve excluir da nossa vida, todo tipo de mentira, de trapaça, de egoísmo interesseiro, os pecados do corpo, os pecados carnais. Jesus vai dizer: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, o nosso olhar, nossa forma de ver as coisas, pode nos levar às verdadeiras alegrias, contemplar a beleza das coisas, contemplar a presença de Deus no nosso meio através do nosso olhar, vendo os gestos das pessoas, vendo a criação. Enfim, são muitas formas de contemplar a alegria através do olhar. Mas também este nosso olhar pode nos levar à perdição total. Pode fazer com que nos perdamos totalmente. E quando nós temos um coração sujo, um coração carregado de mal, um coração carregado do pecado, fica muito difícil a gente perceber, a gente ver, a gente compreender as coisas de Deus, sobretudo a sua vontade. Do nosso coração, vai dizer Jesus, sai tudo. Se o nosso coração é puro, a nossa alma ela se torna transparente. Se o nosso coração é puro, Deus pode ser visto como que num espelho. As pessoas olham para a gente e veem Deus na nossa vida, e veem Deus no nosso testemunho. Agora, quantas e quantas pessoas, como nós, que estamos constantemente na comunidade, frequentamos a igreja, rezamos, só que o nosso coração é tão duro, que as pessoas olham para nós e não conseguem ver Deus. Pelo contrário, muitas vezes elas têm até aversão a Deus, até aversão à igreja, porque olham para a gente e não conseguem ver Deus em nós. Essa alegria de ter o coração puro e transparecer a presença de Deus é o que muitas vezes experimentou São Paulo apóstolo nas suas cartas. Quando ele escrevia aos Coríntios, ele dizia assim: a razão da nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência de que no mundo, e particularmente entre vós, temos agido com simplicidade de coração e sinceridade diante de Deus, não conforme o espírito de sabedoria do mundo, mas com o socorro da graça de Deus. A graça de Deus sempre vem em nosso auxílio, sempre vem em nosso socorro. A graça de Deus é sempre capaz de purificar as nossas intenções, os nossos desejos. É sempre capaz de iluminar o nosso olhar, a nossa forma
de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas. A nossa próxima bem-aventurança, a 7ª, vai dizer: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus é aquele que promove a paz. Esta é a nossa maior marca da filiação divina, sermos promotores da paz. No mundo que hoje clama por paz, numa sociedade que hoje clama por paz, nós devemos ser este sinal de Deus. No dia que São João, o Batista, nasceu, o seu pai Zacarias profetizou que aquele menino, que aquele seu filho, ele prepararia os caminhos do Senhor. Ele viria, aquele Senhor que viria para iluminar a quantos jazem nas trevas e na sombra da morte estão sentados. E conclui Zacarias: e para dirigir os vossos passos, guiando-os no caminho da paz. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Estes versículos que eu citei, 76 e 79. Eles fazem parte de um hino entoado por Zacarias e que é rezado pela igreja todas as manhãs na oração das laudes. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o Benedictus. O Senhor guia os nossos passos no caminho da paz. E também, quando os anjos anunciaram em Belém o nascimento de Cristo, eles também disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens por Ele amados. A cada Santa Missa Dominical nós também proclamamos esta fala dos santos anjos. E antes da sua paixão, ao se despedir dos seus discípulos, Jesus também fez uma promessa de paz: não vos deixareis órfãos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não se perturbe o vosso coração. Não fiquem com medo, não tenham medo. Isso está lá no capítulo 14 do Evangelho de São João. E Jesus, que foi o portador da paz, declara que nós só seremos felizes se procurarmos, como nos diz São José Maria, sermos no mundo semeadores de paz e de alegria. Isto é, se nós ajudarmos as outras pessoas a encontrarem, a acolherem na sua alma, na sua vida, a paz. A paz, ela é fruto da nossa constância em viver sempre a nossa fé, em viver sempre o amor de Cristo. E a partir de viver o amor a Cristo, viver o amor aos irmãos e irmãs. Por fim, a nossa 8ª e última bem-aventurança. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus deixou anunciado, deixou avisado que durante todos os séculos, que durante todos os tempos, aqueles que os seguissem seriam perseguidos, seriam caluniados, seriam martirizados. Papa Francisco nos alerta que
os cristãos hoje em dia são muito mais martirizados do que nos primórdios do cristianismo, do que nos primeiros séculos. Hoje em dia morrem muito mais cristãos por conta da sua fé, pelo martírio, do que nos primeiros séculos do cristianismo. E o Papa Bento XVI, ele nos alertava que o pior martírio que os cristãos sofrem nos dias de hoje é o martírio da palavra. É o ser ridicularizado perante a sociedade. Portanto, Jesus deixou claro que os seus seguidores seriam martirizados, seriam perseguidos. E como eu disse, o nosso cenário atual, ele reforça muito este clima de perseguição. Ele nos deixa muito claro essa perseguição que sofrem os cristãos. É perseguição por meio da lei, é perseguição por meio de atos de governos autoritários, ditatoriais, é perseguição de mecanismos sociais que tentam eliminar, que tentam destruir com os valores cristãos que devem estar presentes nas sociedades. E como eu disse, também o martírio de sangue de tantos cristãos que nas últimas décadas, sobretudo nos últimos anos, vem derramado o seu sangue, assim como aqueles primeiros cristãos no início do cristianismo pelo Império Romano. Existem muitos cristãos sendo expulsos de seus países, sendo torturados, sendo martirizados. Isso simplesmente por um ódio ao povo da cruz. Portanto, Jesus chama felizes os que morrem pela paz. Felizes os que morrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu desejo que este caminho que trilhamos nestes 2 domingos, no passado e neste, das bem-aventuranças, tenha nos ajudado a perceber que elas são fontes de verdadeira alegria. Porém, nós só vamos encarnar verdadeiramente as bem-aventuranças quando nós vivermos um caminho de fé, um caminho de sacramentos, um caminho de vivência cristã, de maior proximidade com a palavra de Deus. Que o Senhor nos inspire e nos ajude. Amém.